Olá, gente. Nesse vídeo eu gostaria de falar sobre um lapso do Dr. Rodrigo Silva sobre a inerrância bíblica. Antes, eu gostaria de deixar bem claro que eu considero o Dr. Rodrigo Silva uma das maiores autoridades em história bíblica, arqueologia bíblica, e eu o admiro muito como erudito também. Mas nós sabemos que o ser humano ele está passível de erro. E com todo respeito, eu gostaria de demonstrar que o Dr. Rodrigo Silva errou quando ele falou sobre a inerrância bíblica. Vejam bem, o Dr. Rodrigo Silva, ele foi questionado no programa de Rony Von sobre algumas contradições da Bíblia. E ele afirma o seguinte, entre aspas, quando Rony Von faz uma pergunta a ele sobre algumas contradições da Bíblia. E ele fala o seguinte, entre aspas, um evangelista afirma que Jesus estava entrando em Jericó e o outro diz que ele estava saindo. Um dos dois errou. Ele continua, entre aspas, não há problema. O importante é que ele esteve em Jericó. Então, o Dr. Rodrigo Silva, nessa entrevista, admite que, de alguma forma, que a Bíblia tem um erro, tem erros. Esses erros, inclusive, ele afirma, demonstra a humanidade da Bíblia e que ela não foi editada, que a Bíblia não foi editada. E ele coloca isso como uma das provas que não houve edição na Bíblia. Só que existem muitos problemas com essa declaração, porque ele toca na inerrância bíblica, que é um dos fatores essenciais da reforma protestante e das escrituras, inclusive. Também ele toca em dois grandes problemas. O primeiro problema é se houve um erro quanto à entrada e saída de Jericó, conforme ele afirma, qual a garantia que o relato das demais passagens não sejam erro? Então fica a dúvida se há erro nessa passagem, na entrada e na saída de Jericó. Quem me garante que não haveria erros em outras passagens, ou até na própria passagem, até mesmo se Jesus esteve em Jericó? Porque ele diz que o importante é que Jesus estava em Jericó. Mas se houve erro na entrada e na saída de Jericó, discordando dos evangelhos, então quem garante que as demais passagens são verdadeiras? Segundo problema é se eu posso dizer e escolher alguns textos de mandamentos que não passam de enganos, más interpretações, entra numa relatividade bíblica e até liberal, porque a teologia liberal diz exatamente isso. Ela afirma que alguns textos, algumas passagens da Bíblia são obsoletas, devem ser interpretadas segundo a cultura da época presente. E com isso, várias práticas pagãs, várias atitudes, até mesmo da sexualidade, são adotadas até por algumas igrejas cristãs, porque adotaram a teologia liberal. Então, primeiramente, precisamos entender que a Bíblia é clara em afirmar sobre a inerrância bíblica. E eu gostaria de dar apenas alguns textos que a Bíblia afirma que a Bíblia não tem erros. E depois nós vamos falar do texto propriamente dito que o doutor Rodrigo Silva falou. O primeiro texto que nós vamos falar é exatamente
o Salmo 119, 160, onde o salmista diz: as tuas palavras são em tudo verdade, desde o princípio, e cada um dos teus juízos, justos juízos, dura para sempre. Depois nós temos Isaías 45, 19, onde diz assim: não falei em segredo, nem em lugar algum de trevas da terra. Não disse à descendência de Jacó: buscai-me em vão. Eu, o Senhor, falo a verdade e proclamo o que é direito. Ora, Deus afirma através do profeta Isaías que ele fala a verdade e está falando exatamente das suas palavras, da palavra dele, da palavra de Deus. Então, se Deus fala a verdade, como ele aceitaria uma contradição, uma mentira? Depois, Jesus fala em João 17, 17, que diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus está falando aqui que a palavra de Deus é o referencial para toda ideologia, para tudo que diz respeito ao pensamento humano. Ora, se a palavra de Deus é a verdade, como Deus aceitaria contradição? Outro texto, em João 10, 35, diz o seguinte: se ele chamou deuses, é isso, Jesus está falando, àqueles que foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar. Vejam que Jesus diz: a Escritura não pode falhar. No texto original grego, está assim, vejam bem, olha, se Deus disse àqueles, perante os quais a palavra de Deus foi falada, aconteceu, e a escritura, regrafe, não pode, luthenai, a palavra grega, o verbo grego luthenai, está no passivo do verbo luo, que é soltar, ou seja, o Senhor Jesus está dizendo que a palavra de Deus não pode ser desmoralizada, não pode ser desqualificada. Jesus está mostrando um texto do Velho Testamento: a palavra de Deus não pode falhar, a palavra de Deus não pode ser desmoralizada, não pode falhar, porque toda a escritura é inspirada por Deus, como diz 2 Timóteo 3,16. O apóstolo Pedro também chegou a dizer o seguinte, segundo de Pedro 1,20, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Esse verbo airo, ou seja, levados pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele inspirou, levou esses homens a escrever. E claro que o Espírito Santo não iria levar esses homens a escrever uma contradição ou um erro. Aí alguém pode dizer: mas Deus usou homens falhos. Sim, Deus usou homens falhos, mas Deus dirigiu esses homens para que eles não escrevessem erros na sua palavra, porque é a palavra de Deus. O que é que tem de humano na Bíblia, professor? O que tem de humano na Bíblia é exatamente o estilo de escrita. Por exemplo, o apóstolo Paulo, o apóstolo Tiago, Isaías, do Velho Testamento, eles escreveram tanto Isaías no hebraico e Paulo em grego, que foi escrito em grego no Novo Testamento, escreveram com uma linguagem mais requintada, uma linguagem mais culta. Lucas, também, por exemplo, que era médico e historiador, escreveu com uma linguagem mais culta. Já Pedro, que era pescador, que não tinha a cultura que Paulo tinha, e em Tiago, nem próprio Lucas, Pedro escreveu com um grego mais, vamos dizer, um grego mais simples. Se você olhar o texto grego de Pedro, realmente a posição das palavras são muito difíceis se alguém não conhecer profundamente o grego, para ler a epístola de Pedro em grego. Então, Deus usou os homens no estilo deles, no conhecimento deles, por isso que
que Deus usou mais Paulo para escrever no Novo Testamento do que os demais apóstolos, mas Deus dirigiu os seus apóstolos para escrever aquilo que é verdade e sem erro, conforme diz as Escrituras. Muito bem, dito isso, vamos para o texto em que o Dr. Rodrigo Silva disse que foi um erro, né? E que esse erro é proposital de Deus, segundo ele, para mostrar que a humanidade da Bíblia, mas aí não mostraria a humanidade, mostraria realmente que a Bíblia seria humana e não divina, porque se Deus dirige inspirou os seus escritores, ele não iria inspirar os seus escritores para o erro, para a contradição. Então vamos para o texto que o Dr. Rodrigo Silva falou, que é o texto da entrada e saída de Jericó. Muito bem, vamos à resposta. Vejam bem, os dois evangelistas, esse texto está nos 3 evangelhos sinópticos, Mateus, Marcos e Lucas, não está em João. Os dois evangelistas, que é Mateus e Marcos, afirmam, eles são unânimes, que Jesus saía de Jericó. Lucas é o único que diverge dos dois e diz que Jesus se aproximava. O verbo grego engidzo quer dizer Jesus se aproximava de Jericó. Ora, alguns querendo colocar defeito na Bíblia, querendo dizer que a Bíblia se contradiz, diz que isso aqui é uma contradição. Mas vejam bem, é muito interessante que o único evangelista que escreveu diferente foi Lucas, e Deus é muito sábio por isso. Porque Lucas era o mais criterioso do que os dois. Era um historiador. E nós podemos ver isso em Lucas, capítulo 1, verso 1. Vejam o que diz aqui Lucas, antes, nos primeiros versos da sua obra, que ele escreveu Lucas e Atos dos Apóstolos. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos, notem, coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades que foste instruído. Ora, o próprio Lucas admite que ele fez pesquisa, ele buscou os fatos de testemunhas oculares, e Lucas, ele seria o único que não poderia ter errado no seu texto, né? Porque ele foi o mais historiador de todos os evangelistas. Ele foi o mais historiador. Nós vemos que ele é o autor do livro de Atos, que é um livro histórico. Muito bem. Outra nota importante. Todos os evangelistas tiveram como base o Evangelho de Marcos. Isso todos os eruditos que estudam os evangelhos admitem que quando colocam para comparar todos os evangelhos, eles admitem que os evangelistas conheciam de alguma forma o evangelho de Marcos, e é por isso que Marcos é o evangelho mais recente, é o evangelho, ou seja, mais antigo, dito isso, né? É o evangelho mais antigo. Eu mesmo estudei o evangelho de Marcos no original, porque minha tese, minha dissertação de mestrado foi baseado no evangelho de Marcos, na perícope final. E o Evangelho de Marcos realmente demonstra ser uma base para os demais evangelistas. Ora, vamos usar a lógica. Se o Evangelho de Marcos era base para os demais evangelistas, seria fácil Lucas pegar o que estava lá em Marcos, que diz que Jesus saía de Jericó, como também Mateus. Mas Lucas não escreveu assim. Lucas diz que Jesus se aproximava. Então, o que dizer sobre isso? Houve uma contradição?
Para isso, nós vamos falar do Dr. William Hendricks, né? Na sua obra do Comentário de Lucas, volume 2, na página 410, ele escreve o seguinte: a Jericó romana dos dias de Jesus e suas ruínas atuais estão um pouco ao sul da Jericó veterotestamentária ou judaica. Ora, segundo Mateus e Marcos, o milagre que está para ser narrado ocorreu quando Jesus e seus discípulos saíam de Jericó, mas segundo Lucas, ocorreu quando ele se aproximava de Jericó. Ele usa como nota 146 o Dr. J.P. Free, né, no seu livro Archaeology and Bible History, né, na página 295. Então ele diz que havia duas Jericós, a Jericó veterotestamentária e a Jericó romana. Ou seja, Mateus e Marcos, eles narram quando Jesus saía de uma das Jericós, né? De uma das Jericó. E Lucas narra quando Jesus se aproximava da outra Jericó. Havia duas Jericós, certo? E isso está no livro de arqueologia do Dr. J.P. Free. O que me admira é que o Dr. Rodrigo Silva é arqueólogo e ele não pesquisou isso, né? Mas havia duas Jericós. Então, nós precisamos entender que quando nós não sabemos alguma coisa e que achamos que é uma contradição, saibam que Deus é fiel. Deus é fiel, porque Ele não deixará a sua palavra por terra. Ele diz o texto lá em Jeremias, né, que ele vela para cumprir a sua palavra, e jamais Deus nos levaria ao engano, nos levaria ao erro, nos levaria a uma narrativa contraditória e errada. Se há algumas aparentes contradições, que nós podemos dizer aparentes contradições, há alternativas, há explicações quando são bem interpretadas e quando há um estudo aprofundado. Deus abençoe.